Bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar, no geral, sobre nossa Bolsa de Valores. Vamos dar uma olhada como é que está o comportamento na nossa Bolsa de Valores no dia de hoje, dia 18 de julho de 2024. Agora são aproximadamente 5 para as 4 da tarde, um vídeo que nós fazemos mais tarde, porque nas quintas-feiras temos um compromisso já muito cedo da manhã, que emenda com um segundo, que vai mais ou menos ali para o fechamento do dia. Depois ainda temos que fazer toda a preparação do conteúdo, embora ele seja feito montado num dia anterior, mas depois tem toda a estruturação de forma que dê uma sequência no que nós vamos falar, além do que nós ainda precisamos repassar pelo menos uma vez antes de fazer o vídeo propriamente dito, e então, seguindo o roteiro que nós estabelecemos, fazer a gravação, que é o que nós estamos fazendo agora. Isso aí realmente toma um tempo, de maneira que nós não conseguimos, nas quintas-feiras, fazer de forma mais antecipada, como acontece nos outros dias. Mas o que tem de relevante hoje é que a estiagem está chegando, temos algumas informações que talvez o ESG, ambiental, social e governança, esteja partindo, e vamos falar também sobre o futuro da energia, agora numa segunda parte, uma vez que no vídeo de ontem, do dia 17, já mencionamos uma pequena introdução no futuro da energia, mas considerando o futuro da energia para fins de Brasil. No dia de hoje, agora até já avançou o tempo aqui, já estamos a 2 minutos das 4 da tarde, o Ibovespa, ele desce aqui a 127.662 pontos, cai 1,38% num dia, e veja que o Ibovespa ele está batendo mais ou menos aqui com sua mínima. Então parece que talvez ainda no dia de hoje acabe fechando, batendo na sua mínima. Continuamos observando o Banco do Brasil, que desce aqui a R$ 27,25, caindo apenas 0,22% no dia de hoje. Ele já bateu a 27,63 e desceu no máximo a R$ 27,14. Vamos ver se baixa aí dos 27 para que a gente possa verificar uma possibilidade de talvez um novo investimento. Já outra que nós estamos de olho acompanhando, o IRB, ele já cai de forma mais acentuada. 2,10%, batendo aqui R$ 31,66 e está bem perto da sua mínima. Abaixo, eu acho que abaixo de 31, já vamos tentar verificar a possibilidade de considerar algum outro investimento. Também temos olhado para a Taesa. Taesa, para nós agora aqui está, no caso, nós estamos falando da ação ordinária, Taesa 3, R$ 11,48, cai 1,20% e está aqui mais ou menos em consonância com essa mínima de R$ 11,47. Talvez a oportunidade que surja até o fechamento amanhã da semana seja em função da própria Taesa. Mas o que tem aqui também de interessante, você pode olhar que a parte que a gente marca aqui, normalmente nesse círculo que nos interessa, é que o Ibovespa vinha numa subida. Uma hora ele tinha que retornar, ele precisa voltar para essa linha verde, que é a média dos últimos 31 dias, média móvel dos últimos 31 dias, mas veja que tem uma queda bastante acentuada aqui. Provavelmente por conta de um possível áudio vazado daquele sujeito que foi nos imposto, colocado à frente do Executivo do Brasil, e que no áudio vazado ele menciona duas coisas assim que me pareceram as mais preponderantes. A primeira é que ele não tem compromisso com o déficit fiscal, e mais importante, que surgiu ali, que ele não tem nenhuma obrigação de gastar menos do que ele está arrecadando, podendo até gastar mais do que ele está arrecadando. Acredito que pode ser por isso, eu não vi as últimas notícias que saíram em função dessa análise aí do mercado, mas provavelmente deva ser em função desse áudio vazado e de como o mercado recebeu essa sim uma informação real, né, que está no coração do sujeito que foi colocado à frente do Executivo. E veja que eu já consumi bastante tempo, 4 minutos, então eu vou fazer toda a passagem de forma resumida,
até porque tem muita informação para o dia de hoje acima da média. Mas aqui está na Money Times, ela veio do hub da Reuters, né, que faz a notícia, e outros canais também replicam, aqueles que são associados. Ela é de anteontem, dia 16 de julho de 2024, e a Advocacia Geral da União pede a suspensão do acordo que teve entre governo e a Âmbar Energia, dos irmãos Batista, Wesley, Joesley Batista, uma empresa que está ali abaixo, né, do grupo IIF, junto com a JBS. Então, como a gente vem acompanhando essa história, primeiro a Âmbar arremata as termoelétricas da Eletrobras, depois sai a medida provisória, aquela do governo, que a dívida que tinha da Amazonas Energia, praticamente impagável, a medida provisória acaba transferindo para nós, pagadores, para que em 15 anos isso seja saldado, e além do mais, surge uma proposta da Âmbar agora para a compra da Amazonas Energia. Tudo muito esquisito, isso aí tudo rodou pelas mídias especializadas, mas também pela mídia regular do mainstream. A Advocacia Geral da União pediu na terça-feira ao Ministério Público, terça-feira foi dia 16. Então, ao Ministério, desculpa, não foi o Ministério Público, pediu para o Ministério de Minas e Energia a suspensão do acordo firmado entre a União e a Âmbar, do grupo JF, relacionado às usinas termoelétricas emergenciais da empresa contratada. Então, aparentemente, saiu um pouquinho de água no chope. A Âmbar venceu em um leilão que foi realizado pelo governo no auge da crise hídrica. Olha só que curioso, né? Porque isso aqui até então não tinha aparecido, a questão do auge da crise hídrica. Lembrando que a Âmbar também adquiriu a UEGA, a usina elétrica a gás de Araucária da Copel. Em análise preliminar do tema, o Tribunal de Contas da União decidiu não homologar a proposta apresentada pelo governo. Como está em preliminar, não homologou, dá uma segurada, porque ele vai tentar se aprofundar nisso. É só isso, não quer dizer que foi tudo cancelado. Então, essa não homologação, nessa análise que será feita, vai ser por não ter havido consenso sobre qual seria a melhor opção para o interesse público. A Corte do Tribunal de Contas da União, no entanto, liberou o governo para prosseguir com o acordo, observando que ele estaria posteriormente sujeito a controle. E aí entra então, né, a Advocacia Geral da União, com uma representação proposta pelo Ministério Público junto ao Ministério Público do Tribunal de Contas, e a ideia é a apuração de suspeitas de irregularidade nos contratos firmados com a Âmbar e ainda, na hipótese de que isso seja verificado, ou que seja verificada essa irregularidade, a rescisão desses contratos. Lembrando que já teve problemas lá com o arrozão e, segundo o próprio sujeito colocado à frente do executivo, chamou de falcatrua. Será que estaríamos em condição similar àquela? Vamos aguardar. Mas falando em crise hídrica, algo que até então não se mencionava, a não ser assim num ou outro instrumento de mídia especializada, a gente trouxe um ou outro aqui no canal, mas no geral não teve. Mas aqui na Folha de São Paulo, esse item aqui chamado Planeta em Transe, enfim, eu acredito que a ideia é, como sempre, reputar a mudanças climáticas. Mas isso aqui foi assinado por Alexia Souza do dia de ontem, dia 17 de julho de 2024. E veja que nessa chamada, seca deixa 20 cidades em emergência no Amazonas, onde foram compradas, ou melhor, foram leiloadas, né, aquelas usinas termoelétricas. O governo do estado prevê que estiagem pode ser mais severa neste ano do que foi em 2023. Então veja que de repente nós estamos aí diante de uma estiagem que pode impactar justamente na questão da geração de energia elétrica via sistema hídrico. Então, o governo do Amazonas decretou situação de emergência
em 20 municípios nas calhas dos rios Juruá, Purus e Alto Solimões. Também decretou emergência ambiental em todo o Amazonas por causa das queimadas registradas no sul do estado. Veja que ali tem uma ligação, né? Porque é onde já mais ou menos vai começar o Pantanal. Então, ao sul do estado e região metropolitana de Manaus. Então, um estado, né, colocado em situação de emergência, parecido com o que aconteceu com o Rio Grande do Sul, só que aqui, se eu não me engano, é estado de calamidade pública, onde, segundo o governador, não foi alcançado até o presente momento qualquer recurso. As autoridades temem a repetição do que ocorreu no ano passado, em razão do menor nível dos rios para o período. Então já estava baixo no ano passado, não houve volume de chuva suficiente e, consequentemente, os rios tendem a baixar mais. Isso é um indicativo, mas as queimadas no Pantanal, tem as do Amazonas, do Pantanal, que é o que nós vimos a partir de ontem, né, que os reservatórios começam a baixar, isso vai se estendendo pela região e, consequentemente, a gente viu o Operador Nacional de Sistema colocar as usinas termoelétricas em estado de prontidão, podendo vir aí a necessidade de que empresas acabem por ter que contratar energia para que elas supram aquilo que já está contratado. Então pode até reduzir as margens. Uma que talvez se escape disso, por incrível que pareça, seja a AES Brasil. Aqui na Infomoney, nós vamos emendando o assunto até chegar lá no final. Na parte aqui do... Peraí que eu peguei o marcador errado. Na parte aqui do Onde Investir, é uma reportagem assinada por Monique Lima e ela também é do dia de ontem, dia 17 de julho. Aqui quase daria para fazer uma análise de cenário. O momento é da inteligência artificial e Brasil pode ser competitivo. E veja, quem está dizendo isso é o estrategista da BlackRock. Existe 3 assuntos que estão captando investimentos e em 2 desses assuntos o Brasil pode ter um papel. Pode, né? Sempre que aparece o pode, a gente olha assim, tá, tudo bem. Mas pode ser que não. Inteligência artificial é a maior aposta global da revolução tecnológica, pelo menos por um momento, né, para os próximos anos, e tem sido um chamariz para investimentos. Tá, isso aqui é um ponto. O segundo ponto, que vem aqui do estrategista, chefe da BlackRock, ele vê perspectivas positivas para o país, para o Brasil, no caso, no que diz respeito à demanda crescente por data centers. E aqui a gente começa a ligar os fatos. Por que eu vou deixar aqui no final, né, o vídeo de ontem, por que o BTG, em vez de, conforme contratos lá com a Oi, e pelo recurso que ele deve receber por conta de indenização, em vez de canalizar para aquilo que era a origem, internet, para os confins do Brasil, vai investir em data center. Então veja que, em questão de dias, é a segunda vez que nós ouvimos falar nesta aposta em data centers. Data centers esses que suportem dados de treinamentos para inteligência artificial. Demanda muita energia para isso. Se consome muita energia e, consequentemente, precisa de muito resfriamento, que normalmente é feito à base de água. Nos Estados Unidos e na Europa, as companhias que avançam na tecnologia enfrentam questões relacionadas a energia e água. Isso é o que o Santander, indo mais ou menos na linha do estrategista-chefe da BlackRock, mencionou. É o que nós temos em abundância. Inclusive, é citado na reportagem que o Brasil ele consome 85% da energia que ele produz. Portanto, é um indicativo de que o Brasil tenha energia em abundância. Além da IA, ou seja, o trabalho para o desenvolvimento da inteligência artificial, também é necessário aqui, energia, e aqui eles chamam de baixo carbono, mas eu acho que não é bem isso que se está dizendo, é só porque isso aí caiu no linguajar. Mas o fato é que o Brasil tem energia limpa, né? Tanto a eólica quanto a solar e também a energia de fonte hídrica. Portanto, ela é um tipo de energia que hoje,
se tem olhado assim do ponto de vista da sustentabilidade, que é, se nós formos ver lá no ESG, né, o E, aquele de ambiental, está ali naquele E do ESG, que talvez já não estejam mais olhando com tanto afinco conforme nós veremos logo a seguir. E já que estamos falando em consumo de energia, por quem desenvolve inteligência artificial, eu vou aqui para uma mídia que não está nem no mainstream, ela é uma especializada, mas é do mundo da tecnologia, que é a Tecmundo, e veja que no seu segmento de mercado, assinado por ela mesmo, do dia 16 de julho de 2024, apresenta aqui uma pesquisa que revela que a Microsoft e a Google consomem mais energia elétrica do que 100 países. Eu acho que essa reportagem aqui não está bem clara, mas eu vou tentar explicar para você. A Microsoft e a Google consomem 24 terawatts-hora de energia, cada uma, certo? E aqui embaixo a gente pode ver que nessa reportagem foi fornecido um gráfico. Esse gráfico aqui. No gráfico aqui o que ele mostra é o seguinte, ó, que tanto o Google quanto o Microsoft, e é baseado nisso que vem a reportagem, eles consomem mais eletricidade não que os 100 países juntos, mas naquilo que 100 países consomem separados, Google e Microsoft consomem mais, que é o que está aqui nesse gráfico. Você pode dar uma olhada aqui, que Google consome mais que a Microsoft, 24 terawatts-hora, e a Microsoft também 24. Logo em seguida, a eles, pelo menos nesse gráfico aqui, está a Líbia com 25, e a Nigéria está lá em cima com 32. A Irlanda está com 31. E depois, Microsoft e Google ganham de Azerbaijão, isso aqui deve estar depois lá nas casas decimais, da Jordânia, da Islândia, de Gana, e depois aí vai descendo. Então veja que o somatório das duas dá 48 terawatts-hora, o que supera pelo menos todos esses países listados aqui nessa pesquisa. O levantamento, aqui tem quem levantou, mostra as enormes demandas energéticas para manter Big Techs funcionando. Isso que provavelmente não se esteja separando aí a questão da inteligência artificial. Deve estar tudo junto. No caso, a Microsoft com o Copilot e a Google com o BART. Além disso, a gente precisa também trazer uma informação que existe um contrato entre a AES Brasil e a Microsoft. A AES Brasil que vai passar a pertencer à Auren. Você pode procurar aqui no canal, você vai ver que nós descrevemos como é que foi todo esse processo dessa transação. E se nós olharmos para esse cenário, eu vou descrever depois no final qual é o impacto que pode ter para, no caso, a AES Brasil especificamente, mas de forma geral, agora por ser a controladora, para a Auren. As próximas notícias não vêm com as minhas marcações, porque eu não vou entrar muito no mérito, mas veja, tem coisas que nos chamam a atenção. Está no Poder 360, é assinado pelo próprio Poder 360, é uma reportagem de ontem, e dê uma olhada aqui, ó. Normalmente eu não chamo muita atenção para isso, a não ser que seja relevante. 15 para as 4 da manhã, do dia 17, saiu essa publicação, que a John Deere ela decide interromper apoio a pautas identitárias. Lá no ESG, ela é o S, de social. Então, a empresa fabricante de implementos agrícolas soltou nota oficial dizendo que, com isso, dá importância ao interesse dos seus consumidores. Quase indicando aqui que talvez o interesse dos consumidores não esteja de fato relacionado à questão social. Essa aqui é a nota, você pode entrar lá no Poder 360, está em inglês aqui, mas você coloca um tradutor aí, você vai conseguir chegar nessa conclusão. Em alguns detalhes dessa nota, a John Deere disse que, com base nas conversas em andamento, se compromete a não participar nem apoiar desfiles, festivais ou eventos externos de conscientização social e cultural.
cotas de diversidade e identificação por pronomes nunca foi e não é política da companhia. A John Deere também afirmou que vai auditar todos os materiais e políticas de treinamento exigidos pela empresa para garantir a ausência de mensagens com motivação social. Mas se a primeira reportagem do Poder 360, assinada pelo Poder 360 do dia 17, saiu ali mais ou menos 15 para as 3 da manhã, essa aqui saiu às 4h15 aproximadamente da manhã, meia hora depois. Tem um detalhe aqui que eu acabei me passando. Essa primeira reportagem está dentro desse segmento aqui, chamado Poder Agro. A próxima reportagem está em local diferente, está dentro de Poder Tech. Então veja que não estão exatamente casados em termos de mesmo segmento de informação. Mas Microsoft demite time de diversidade por não ser mais necessário. A morte de George Floyd, sujeito aquele que estava drogado, estava fazendo uma prática de... ele estava tentando passar notas falsas, foi abordado pela polícia e aí teve aquela fatalidade. Existem uns vídeos no YouTube que mostram de fato ali o que aconteceu e o que levou à morte do George Floyd, mas o que acontece é que isso aí levou a toda uma comoção, fortaleceu a cultura woke nos Estados Unidos e grandes empresas criaram programas voltados à inclusão. Então é ali, no meio dessa confusão toda, que nasce pelo menos esses programas dessas empresas com apoio ao S ali do ESG. E o que diz a Microsoft? O verdadeiro trabalho de mudança de sistemas associados ao programa DEI, que eles chamam de Diversidade, Equidade e Inclusão, em todos os lugares não é mais crítico para negócios ou inteligente como era em 2020. Na realidade, eles entraram apoiando o Black Lives Matter. Depois você pode procurar aí no YouTube que os que receberam os recursos, os que estavam à frente desse movimento, acabaram gastando lá com mansão, com carros e com festinhas, e foi nisso aí que acabou o andamento da cultura woke, voltada nesse caso especificamente para o caso do George Floyd. E caso você não esteja bem ao par, veja que a reportagem ainda cita aqui a cultura woke, né? E ela traz aqui o significado literal de woke, que aqui significa acordei. O uso do termo pela comunidade negra norte-americana remete a estar alerta para a injustiça. Veja que é o acordei. Não é à toa que tem o grupo aquele que quase tem aspectos terroristas que ataca as empresas, chamado Sleeping Giants, sleeping de dormindo, entendeu? Qual é a ligação que tem com a cultura woke que você pode estabelecer. Na última década, o termo também ganhou o sentido de consciência sobre temas sociais e políticos, especialmente o ismo. Como define o dicionário de Oxford? Pessoas passaram a se autodefinir como woke para identificar como parte de uma cultura liberal. Na realidade, não é bem assim. Não é bem esse fator. O wokeismo, que é como é chamado atualmente, ele está dentro da linha daquilo que é chamado de neomarxismo ou marxismo cultural. Mas, dá licença que eu vou pegar um livro para mostrar para você. Voltei, foi rapidinho, foi só um estalo de dedos. Eu leio vários livros ao mesmo tempo, mas esse aqui, especificamente, que é Os Erros Fatais do Socialismo, ele é do Friedrich August Hayek, foi um prêmio Nobel em 1974. Esse aqui é o livro mais difícil, faz 4 meses que eu estou lendo esse livro, viu? Cheguei na metade recém, e agora que ele começou a desandar, então eu não recomendo porque realmente é um livro complicado de se ler. Mas ele faz toda uma construção que tanto o liberalismo, que é uma das correntes filosóficas, junto com o socialismo, eles têm muito mais em comum do que se parece e agem até muitas vezes de uma forma muito parecida. Então,
Não está tão errado dizer, mas eu acredito que o woke está muito mais para marxismo cultural ou neomarxismo do que para uma agenda liberal. E é importante a gente entender essas informações, assim, que elas parecem assim, que não estão no dia a dia do investidor, mas é quando a gente percebe essas coisas que a gente vê que às vezes a gente precisa olhar com cuidado empresas que começam a adotar ou ingressar no novo mercado e adotam de forma muito forte o ESG. Essas empresas elas não estão deixando o ESG, a John Deere ou a Microsoft, porque já atingiu o objetivo, agora estamos fora. Elas estão saindo porque isso não dá o resultado. E eles sabem disso, só não podem por enquanto dizer. E talvez isso acabe num crescente, coisas que nós já vimos aqui no canal. Aliás, 3 empresas que sofreram muito nos últimos tempos, principalmente com fraude, eram empresas do novo mercado. Americanas, o IRB e a AES Brasil. A AES Brasil se voltou bastante para a questão do ESG e os resultados não aconteceram. Mas, falando em AES Brasil, eu acho que tem uma questão que eu acho que me parece bastante relevante aqui. Neste caso, especificamente, quando ela mudou a matriz energética, solar e eólica, e inclusive tem projetos a serem inaugurados, e agora esses projetos vão estar na mão da Auren, eu tenho a impressão que com o que está vindo aí em termos de estiagem, me parece, com os reservatórios baixos, que a AES Brasil ou a Auren, né, dependendo do ângulo que se está vendo no momento, vão ter muita força competitiva. E aí, nesse caso, do ponto de vista do ali, né, do ambiental, que não foi muito por isso, foi só para diversificar, já que não podia ficar dependente só da questão energética com fonte hídrica. Então, na realidade, é isso que está lá por trás. Não é porque é meramente uma questão ambiental, mas acertou a tomar essa medida. Ainda que o caminho foi errado, o resultado parece que vai dar algo positivo. E eu tenho agora uma boa expectativa, pelo menos em relação a esse Brasil e a Auren, por conta de que ela não vai precisar comprar energia, como aconteceu lá em 2021, e agora sim ela tem as suas fontes para fornecer, principalmente porque esses parques a serem contratados não têm... esses parques a serem concluídos não têm a completude das energias contratadas. E nós vamos ver isso aí logo que apresentarem os resultados para o segundo trimestre de 2024. E esse foi, um vídeo bastante longo, mas é que são muitas informações que a gente traz, quase dá para construir um cenário, e eu acho que dá para fazer uma leitura ajustada, principalmente nesse segmento das elétricas e da parte de geração. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.